Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 45 do Cognamentos Podcast. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts, teremos outros conteúdos em outros formatos e todos vão ser informados por lá, não fique de fora. O nosso perfil é o @cognamentes. E se você não está sabendo, toda segunda, no meio-dia, a meio-dia e meia, eu e o Dr. Lucas de Francisco Carvalho, nós estamos fazendo uma live lá no perfil do Cognamentos. Nós estamos falando sobre personalidade inicialmente, já fizemos uma falando de personalidade, sobre quando algumas características são patológicas. Tivemos uma live já, falando sobre alguns instrumentos, alguns testes para avaliar, enfim. Se você quiser sugerir temas, se você quiser participar com a gente ali, contribuindo com perguntas, enfim, comentando ali pra gente, fique muito à vontade. E além do Spotify, você também pode ouvir o Cognamentos no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Castbox e no YouTube. Então, só você escolher sua plataforma preferida e começar a seguir a gente. Você também pode conferir todos os episódios das nossas dicas do Fala-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, no www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. E como você já de casa já sabe, se quiser sugerir um tema aqui pra gente, é só mandar um direct pra gente lá no Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Se você preferir também, pode mandar um e-mail para o contato@cognamentos.com.br. E eu gostaria de fazer aquele pedido especial para você que está nos ouvindo, que eu sei que é repetitivo, mas vou ser bem direto aqui. Ajuda a gente dando aquela força, seguindo a gente no Instagram, curtindo as publicações do Instagram, encaminhando as publicações do Instagram, seguindo a gente no Spotify, é muito importante, tem crescido muito, eu quero agradecer muitas pessoas, a cada dia tem gente nova chegando, então seguir a gente e avaliar a gente ali no Spotify é muito importante. Além disso, se puder dar aquela força, encaminhe esse episódio, em qualquer outro episódio que você achar interessante, encaminha lá, porque é assim que o algoritmo vai entender, poxa, esse conteúdo é relevante, é importante, a gente está aqui no mês de Setembro Amarelo e a gente quer justamente divulgar cada vez mais informações de saúde mental e bem-estar. Então você fazendo isso, você está ajudando que essas informações que gentilmente são aqui abordadas pelos nossos convidados possam chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua ajuda. E só lembrando que nós temos e mantemos o nosso grupo exclusivo no Telegram, em que nós podemos continuar as discussões, conversar um pouquinho além. Eu mando alguns materiais ali de vez em quando, que os convidados trazem aqui, eu mando ali. Então, se você quiser bater esse papo, quiser participar com a gente, não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram, ir lá nos destaques e lá tem um link para esse grupo, esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E lembrando que nós estamos participando do Prêmio MPB Melhores Podcasts do Brasil. A publicação desse episódio é no dia 15 de setembro, a primeira fase de votação vai até o dia 19. Então assim, se você está ouvindo a data de publicação ou antes do dia 19, dá essa força lá pra gente, é bastante importante até pra gente continuar divulgando informações sérias, embasadas cientificamente para as pessoas sobre saúde mental. Então é muito simples, é www.premiompb.com.br. Você vai lá, você vai fazer um pequeno cadastro, é muito rápido, realmente muito rápido, e você vai lá na categoria Saúde e Bem-Estar e dá o seu voto ali para o Cognamentos. Se você achar mais fácil, tem link, tem tutorial lá no nosso Instagram que você clica direto. Todo dia eu estou postando um story também para você poder auxiliar e ajudar a gente, dar essa força para a gente continuar ajudando e divulgando informações sobre saúde mental e bem-estar. Muito obrigado pela ajuda. E claro que depois de você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde e bem-estar entre a sua rede.
E hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo, uma campanha já bastante tradicional dentro da área de saúde. Então nós temos 3 super convidados aqui que vão se apresentar e logo em seguida nós vamos começar esse bate-papo de extrema importância aqui, não só dentro da saúde, mas de forma geral para a sociedade aí. Vamos lá, por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Vou começar então. Olá a todos, né? Um prazer imenso estar aqui participando dessa conversa que é tão importante mesmo, Setembro Amarelo. Eu acho que nós, enquanto psicólogos e profissionais que atuam diretamente com a saúde mental, a gente tem essa responsabilidade, né, de falar sobre o assunto. Então, ter essa oportunidade de contribuir com algumas reflexões, muito importante. Então, eu te agradeço muito, né, por estar abrindo esse espaço aqui para a gente. Bom, sou psicóloga, como estava falando, né? Meu nome é Sheila. Fui aluna não, né? Fui e sou aluna do Fernando, porque a gente nunca deixa de estudar, né? Ouço os podcasts, leio os livros, assisto as palestras, né? Mas fui aluna do Fernando e hoje, além de aluna, sou também colega e companheira de profissão. Muito bom. Legal demais. Obrigada, meu Fer. Bom, então eu vou falar um pouquinho agora. Eu sou Simone Cassufi Risato, eu sou psiquiatra, fiz residência no antigo Juqueri, lá em Franco da Rocha. Hoje eu tenho uma atuação, atendo adultos e tenho uma atuação também em empresas, né? Eu faço, além de cuidar da saúde do trabalhador, eu atuo dentro de saúde mental também dentro de empresas. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre saúde mental, aproveitando a oportunidade, né? Já que existe o Setembro Amarelo, que a gente possa também chamar atenção para o cuidado em saúde mental, não só a prevenção do suicídio, mas poder falar do cuidado em saúde mental como um todo. Maravilha. Desculpa, você conheceu lá ou daqui de Jundiaí o Ari Carletti? Conheço o Ari, Jundiaí, não tem como não conhecer. É que ele foi meu professor, eu trabalhei junto com ele um tempo também. Eu conheço ele. Legal demais. E aí, Marcel? Bom, primeiro eu tô muito feliz aqui da gente estar conversando, Fernando, que eu sou super fã dos seus podcasts, Cognamentos, e de tudo que você já fez. Obrigado. Na parte de áudio e vídeo. E também gosto muito de você como músico, além de professor. Então, Boa. A gente tá em casa. Fizemos uma parceria lá na época da pandemia, na aula, né? É verdade. No momento específico. Bom, eu sou o Marcel, atualmente eu trabalho como psicólogo clínico, faço a gestão de uma clínica onde trabalhamos juntos aqui, né? Simone, Sheila e eu, que é a Clínica Morata, em Jundiaí. Estou falando e estou levando esse assunto do Setembro Amarelo há alguns anos, não especificamente em setembro, mas tudo que envolve esse tema. Afinal de contas, né, a gente tem que lembrar que a cada 40 segundos alguém tira a vida no mundo. No Brasil, tem muita gente todo dia que perde a vida por conta disso e tem muita coisa por trás que a gente precisa conversar e tirar alguns estigmas, né? É isso. Esse sou eu. Gente, é um prazerzaço, né, rever aí a Sheila e o Marcel. A gente se encontrou recentemente na faculdade, inclusive, né? E um prazer estar conhecendo a Simone aqui pra gente bater esse papo justamente, né, dessa importância. Acho que o primeiro ponto, né, tentar alertar, assim, né, e explicar para quem tá ouvindo. A gente sabe, predominantemente são psicólogos, estudantes que ouvem, mas a gente utiliza muito esse material e ele é feito para isso também, para mandar para as pessoas, né? Para mandar para pacientes, pessoas em geral que se interessam por assunto. Então, o que é o Setembro Amarelo? A gente poderia começar por aí, de onde veio, assim, e o que é essa campanha hoje, né? Que a gente sabe que as campanhas vão ganhando um pouco mais de corpo, né? E importância. E o que é, então? O que a gente pode falar do Setembro Amarelo? O que é enquanto campanha e o que é hoje enquanto campanha? Bom, essa campanha, ela no Brasil, ela começa em 2015. Ela é um pouco mais antiga. Ela começa nos Estados Unidos por conta de um rapaz que tirou a própria vida e ele era muito conhecido por ter um carro amarelo, enfim. E ele não tinha motivos aparentes, lembre-se disso, motivos aparentes, que causasse alguma suspeita maior dos seus amigos, familiares, e era uma pessoa relativamente feliz, enfim. E ela ficou marcada porque no seu velório seus amigos fizeram algumas fitinhas amarelas para lembrar desse, que era muito marcante por conta desse carro, gostava muito, e falando para alertar as pessoas, porque se elas precisassem de alguma ajuda, para que elas pedissem ajuda. Então ela tem origem nesse fato, depois ela vira uma campanha onde vários países adotam. Aqui no Brasil, a Associação dos Psiquiatras que administra essa campanha, porque, afinal de contas, acabou virando uma espécie de marca, né? Enfim, e precisa ser feita de uma forma correta. Então, tem um site onde tem todas as informações sobre isso, como conduzir o tema e tudo mais, né? Então, é daí que vem a campanha do Setembro Amarelo, né? Hoje eu tenho uma atuação bastante midiática. E é aí que entra a balança, que a gente tem que pensar em ações mais efetivas para que tudo aconteça da forma correta. Aproveitando o que o Marcel trouxe, assim, uma das coisas que
O Marcel fala, né, da questão de ser uma campanha midiática. Eu acho que isso, a cada ano, por um lado, na minha visão, assim, é algo que pode ser positivo por trazer o tema à tona, né, da gente poder explorar a questão da saúde mental, mas é algo que eu acho importante, que eu tenho visto movimentos de colegas psicólogos e psiquiatras, e quem fala sobre saúde mental, é trazer a questão da saúde mental como um todo, assim, não especificamente apenas falar sobre suicídio, né, então o Setembro Amarelo tem tomado, não sei o que vocês têm visto, né, mas tem tomado esse lugar de cuidado em saúde mental. Eu sei que existe o Janeiro Branco, que já é, assim, dedicado à saúde mental, mas eu tenho visto que o Setembro Amarelo também tem tomado esse lugar de não só falar sobre o suicídio, que é importante, acho que não pode ser um tabu, precisamos falar sobre, porque acontece, está aí, e infelizmente tem acontecido cada vez mais, os dados da Organização Mundial de Saúde mostram isso, né? Mas eu tenho notado que não é, assim, apenas o mês de prevenção ao suicídio, né? Tenho visto falas sobre saúde mental. Eu estava pensando, né, aproveitando a fala da Simone, que a gente, enquanto profissional mesmo da saúde, a gente tem essa responsabilidade, como eu falei, de trazer essas informações relevantes, fazer essa psicoeducação e, ao mesmo tempo, também, né, trazer para o paciente ali que a gente está atendendo um sentido da vida, essa esperança, mas eu compreendo mesmo também que esse movimento de falar sobre o assunto é uma responsabilidade da sociedade de modo geral, né? É um compromisso de todos nós mesmo falar, então é importante falar. Mas eu vejo que é um assunto delicado, né? Que as pessoas de modo geral têm uma certa aversão, às vezes um pouquinho de falar, só que ele é um assunto muito presente, muito recorrente na nossa sociedade. Então a gente precisa falar. E nem todos os pacientes que pensam sobre suicídio chegam até nós. Eu estava vendo um estudo, inclusive, de cada 100 pessoas, 17 pensam sobre suicídio. Dessas 17 pessoas, 5 tentam o suicídio. E dessas 5, apenas uma chegam até nós, os profissionais da saúde, né, que trabalham diretamente com saúde mental. Então, essas outras 16 pessoas que não chegam até nós, elas, de certa forma, precisam ser ouvidas também, né? A sociedade precisa estar aí, quebrar esse estigma social de julgamento, de preconceito, que infelizmente a gente sabe que tem um pouquinho. Existem algumas falas, né, de algumas pessoas que não entendem muito sobre o assunto, um pouco de preconceito, achando que é frescura ou falta de fé, né? Então, quebrar esse estigma social, sim. Então, as pessoas precisam falar sobre o assunto, a gente trazer isso aqui. E eu entendo isso, né? Que o papel, isso que você está fazendo aqui, Fer, né? Passa por isso mesmo, né? Falar sobre o assunto, fazer o acolhimento de modo geral e o tratamento adequado. Então, acho que passa por isso. Pô, é interessante essa questão do que chega, né? Que a Sheila falou, que às vezes acaba não chegando. E a história que o Marcel trouxe da origem, né? E vamos pensar assim, né? Do Setembro Amarelo. E dessa questão mais geral de falar de saúde. A gente já fazia isso há um tempo também, de entender como mês de valorização da vida, mas entendendo que sim, a gente tem que focar e tem que falar sobre essa questão do suicídio ali, né? Que é uma realidade e... Enfim, dentro da área de saúde, muitas pessoas ainda têm esse tabu, não só fora, né? Na área de saúde também, às vezes a gente conversa isso em aula também, às vezes, não, eu tenho que perguntar isso pro paciente, eu tenho, né, que chegar, eu tenho que falar isso pro paciente. Eu sou o profissional que não vou ativar nada nele, eu tenho que entender, porque muitas vezes é um bloqueio, né, dele conseguir falar. E uma das perguntas que mandaram no nosso link anônimo é justamente essa. Agradeço quem mandou, e às vezes a pessoa não quer se identificar, cada vez mais pessoas têm mandado no link anônimo as perguntas, e é justamente essa questão assim, falar sobre isso não é incentivar? Foi uma pergunta simples e eu ouço isso com muita frequência. Eu acho legal a gente trazer esse ponto porque talvez é um falar como a gente está fazendo aqui, né? Eu entendo que é um como falar, né? Como falar disso. Mas eu achei uma pergunta muito pertinente, até pra gente começar, né? Então, assim, o Setembro Amarelo vai ser essa campanha que vai chamar atenção a esse assunto. E assim, né? Falar sobre isso é incentivar isso. Então, acho que existem diretrizes, né, de comunicação para isso. Mas queria ouvir de vocês, assim, a respeito. Achei uma pergunta bem pertinente pra gente abrir a nossa conversa aqui. Eu, particularmente, vejo, como você bem falou, né, Fernando? Como profissionais da saúde, a gente não precisa hesitar mesmo em perguntar para uma pessoa que está passando por uma situação se ela tem pensamentos sobre isso. O que a gente percebe mesmo na prática clínica é que perguntar não vai diretamente fazer com que a pessoa cometa o suicídio, né, o ato em si, mas que vai abrir uma porta de cuidado. Então, eu não acredito que falar, e é óbvio, como você bem falou, falando de uma forma adequada, né? Seguindo as diretrizes que precisam ser faladas, cada uma no seu papel, a sociedade vai agir de uma certa forma, conduzir de uma certa forma, e nós, profissionais, vamos receber isso e conduzir de uma maneira. Mas falar sobre o assunto é importante, sim.
E eu acho importante, assim, que na campanha do Setembro Amarelo, os profissionais, eles estão envolvidos, né? E o profissional, ele tem a habilidade de falar sobre, né? Acho que isso é importante, porque não basta falar sobre, mas é como se fala. Quando a gente traz, assim, falas com julgamento moral, questões de senso comum, aí eu acho que, não que incentive, mas eu acho que não é a abordagem correta. A questão de falar sobre o suicídio, se vai aumentar a ocorrência, isso é um mito, né? A gente sabe que quando a gente fala, existe um acolhimento daquilo que a pessoa está eventualmente pensando e não quer abrir para ninguém, né? Então, na verdade, é um mito, mas o que a Sheila falou é importante, né? Que os profissionais estejam envolvidos na campanha e possam falar sobre, porque eles têm essa habilidade. Porque é falar e acolher, não falar com questões de como disse, julgamento moral e senso comum, enfim, acho que isso é prejudicial. E aí eu penso também no que está fora do consultório, né? Porque a gente fala do falar, mas não exatamente para os profissionais de saúde, mas para quem está no dia a dia. Boa. Porque é muito mais, talvez, intuitivo a pessoa querer responder de uma forma pejorativa, no sentido, deixa isso para lá, isso é falta de fé, como a Simone falou, né? Então, fora dos ambientes controlados, vamos falar assim, né? Que onde tem pessoas profissionais do assunto, a tendência é que tente ajudar a qualquer custo. Eu acho que o grande lance aqui não é mais o falar, mas aí é o escutar, né? O acolher. Como é que eu faço o acolhimento? Como é que eu posso ajudar de fato, fora? E aí sim, às vezes é ouvir essa pessoa, não julgá-la e ajudá-la de uma forma a procurar ajuda de um profissional, enfim. O falar aqui envolve a comunicação como um todo, né? Eu tenho uma crítica bastante grande para locais que... Trabalhei muito tempo em empresas, assim como a Simone está dentro de empresa, né? Estive em algumas multinacionais e visitei muitas. Às vezes você chega num lugar e tem uma faixa amarela, assim. Olha, Setembro Amarelo, você precisa pedir ajuda. Então, a gente vai assim, até onde essa comunicação, ela realmente é efetiva. E isso pode trazer que tipo de discussão à tona, né? Então, além do falar, os profissionais e o governo também tem que se envolver muito para trazer ações concretas sobre isso, né? E aí que é o grande desafio. Não basta falar e só falar, né? Eu acho que, assim, é importante que os profissionais se envolvam, mas para realizar a psicoeducação das pessoas também, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Quem não é profissional, né? Não está nesse ambiente controlado que o Marcel comentou. Como que você vai? O que você faz? Então, o nosso papel é ir realizando a psicoeducação das pessoas. Então, é importante falar, mas nós temos esse papel de como falar sobre o assunto e o que fazer também, né? Que, na verdade, o fazer é escutar muitas vezes. E eu também percebo uma coisa interessante, assim, muitas vezes eu já ouvi de várias pessoas que têm medo de abordar o assunto por não saber como resolver. Então, assim, não precisa saber resolver, né? O que a gente precisa é ouvir e talvez conduzir para alguém que saiba resolver. Acho que isso é uma coisa que a gente também tem que ir falando para as pessoas. Você não precisa saber como resolver, porque é um problema grande mesmo, né? É incômodo muitas vezes falar sobre alguém que abre para você que está pensando em tirar a própria vida ou fazer alguma coisa contra si, enfim. O que eu faço com isso, né? Como que eu resolvo? Então, resolver nem sempre é o caminho. O seu papel não é resolver, mas é acolher e conduzir. Exato. Acho que é esse o suporte que a Simone colocou. Assim, esse é um ponto que às vezes eu falo em aula, mas fora dos ambientes sociais, quando se vai falar sobre o assunto, se fala muito sobre a curiosidade do que foi feito, de como foi feito. Essa não é a forma como a gente vai conduzir um assunto desse, né? O que já foi, o que foi, tem uma mística em torno disso. Não. É justamente quando uma pessoa comunica esse ponto, né? É acolher o que está acontecendo, escutar e direcionar, né? Claro, da mesma forma assim, eu estou reformando uma casa agora, precisa tirar essa parede aqui. Eu não sei se pode ou não pode. Tem um engenheiro que vai falar para mim. Eu só falo assim, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu não tenho competência para fazer aquilo, eu não vou nem me meter a falar disso. Aliás, tem cada coisa que a gente fala, nossa, para tirar esse negócio precisa de um laudo, por quê? Porque se cai aí, né, e quem que vai ser responsável? Uma pessoa que entende do assunto. É a mesma analogia, né, de entender que acolhe, né, se a pessoa está se abrindo com você provavelmente tem um papel importante na vida das pessoas, né? Você tem uma relação importante com ela, né? O acolher não é resolver, acho que é esse ponto, né? A gente que às vezes tem esse imediatismo, né? Não é resolver, mas encaminhar, colher essa demanda e encaminhar. E também acho que em questão de mídia social, o Marcel falou da questão de empresas, né? É uma área que eu também já tenho saído há um tempo, assim, né? Não só em empresa, mas em mídia, de forma geral, às vezes tem uma glamorização, assim, de algum sofrimento, de, nossa, olha como eu sofro, sabe? Isso vira uma moeda, assim, de, nossa,
Para eu mostrar que eu sou bom, eu tenho que falar que eu tô sofrendo para falar que eu tô superando. Então, isso também, né, assim, às vezes até as mídias sociais aí tem essa comunicação de uma maneira errada, né, de uma maneira que não contribui positivamente, né? Ô, Fê, ainda falando, né, sobre como a forma de comunicar isso e aí para a população de modo geral, fazer essa psicoeducação não só para o paciente, mas para a população de modo geral, a gente faz por uma via empática mesmo, de acolhimento, né, de explicar de modo mais acolhedor, mas também, aí eu fui buscar, né, fazer uma busca no site da OMS, Organização Mundial da Saúde, para trazer dados, porque às vezes o impacto dos números também faz a gente enxergar a realidade, né? E aí eu peguei uns dados aqui do Brasil, né? Então tá lá, é que a gente tem 14 mil casos de suicídio por ano no Brasil, que dá uma média de 38 pessoas por dia tirando a própria vida. Coloca a gente em 8º lugar em relação ao mundo. E aí, uma coisa assim que machuca até é que a gente vê que está muito presente na população jovem. E quando eu falo jovens, são adolescentes mesmo, também passando por essa situação. Então, precisa de uma atenção, a gente precisa falar sobre, por uma via acolhedora mesmo, empática, mas trazer esse choque de realidade talvez faça a gente falar e falar, precisa de uma certa urgência também. E até essa questão de como falar, acho que a Simone até falou que tem esse trabalho hoje, né, com empresas e tal, e não é só uma questão de como falar, ou de falar, né, o como falar e o que fazer. E aí eu queria perguntar isso, o que vocês percebem na prática de vocês, né, em relação... O nosso trabalho, às vezes, ele é muito individual, né, num consultório. Então a gente trabalha... Agora, quando eu vou para uma empresa, né, eu consigo abranger mais gente, o que vocês percebem que tem melhorado efetivamente ou que tem se abordado em relação... A gente está aqui focando na questão do tirar-vida e tal, a gente sabe que saúde mental, isso é uma consequência de um prejuízo em saúde mental, né, de maneira bem grave. Mas o que vocês têm percebido assim, de real, de concreto, e quais seriam os entraves? Né? Isso aqui ainda é uma área difícil. O que vocês percebem assim, nesta área de poder falar, de poder comunicar, o que vem realmente melhorando e o que realmente ainda é uma questão que está muito travada? Só para dar um exemplo, assim, na pandemia a gente viu, né, aquele boom de saúde mental do trabalhador, saúde mental. Passou a pandemia, parece que ninguém mais precisa falar de saúde mental, né? Então, assim, deixa como tá e tá tudo bem. Muitos programas de saúde mental em empresa foram descontinuados, porque agora todo mundo já voltou a trabalhar, não precisa mais, né? Assim, voltou a trabalhar presencial, não precisa mais falar disso. Então, o que vocês percebem, assim, não só a empresa, mas de maneira geral, né? Que vem evoluindo, que vem ter uma comunicação mais efetiva, uma aplicação mais efetiva, e o que ainda é um grande desafio nessa área? Eu acho que o grande desafio continua sendo o estigma do próprio paciente, mas não só de quem está ali sofrendo, mas de todo mundo que está no entorno. Então, falar sobre saúde mental ainda é uma questão, mas cada vez mais isso tem essas campanhas, palestras, o acesso à informação tem desmistificado muita coisa, mas ainda é um desafio. Bom, eu particularmente, eu tenho um trabalho que é recente, né, assim, em empresa, então eu ainda não consegui mensurar resultados concretos, mas como eu sou psiquiatra e estou dentro de uma empresa, eu acabo acolhendo pessoas que chegam ali no médico do trabalho com queixas e eu vou com a minha percepção sentindo que eventualmente não é só físico, né? Então, acho que tem um direcionamento para tratamento precoce, eu acho que isso é importante, Legal. Então a gente poder direcionar para tratamento precoce, quando eu falo tratamento, não necessariamente é o médico, né? Eu acho que uma escuta qualificada, no primeiro momento, a gente sabe que existe o psicólogo, tem o psiquiatra, mas não necessariamente ele é a porta de entrada do tratamento. E, eventualmente, na ausência do psicólogo, a gente, idealmente, nas UBSs, uma equipe que seja capacitada para acolher ali uma porta de entrada para incluir o paciente num tratamento. Então, acho que o tratamento precoce é bastante importante, mas para isso a gente precisa de pessoas habilitadas, né? Assim, no sentido de ter a percepção da escuta, do sofrimento, entender que nem sempre é físico, a questão é física. E algo que eu acho que é efetivo, mas que leva tempo, porque é lapidar a questão da comunicação não violenta, né, dentro das empresas. Eu acho que isso é algo que eu brinco que é a minha menina dos olhos, é o que eu tenho tentado e tentado capacitar as pessoas para realizar a comunicação não violenta. Lideranças, né, que possam exercer esse tipo de fala, de contato com os trabalhadores. Mas é isso, acho que a gente vai... Eu tenho construído ainda o que eu enxergo dentro da organização, né? Eu também estou aprendendo.
Então, esses 2 pontos, eu acho que, para resumir, então, encaminhamento precoce a tratamento e comunicação não violenta, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Interessante, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, porque eu fiquei um bom tempo também trabalhando dentro de empresa, fui sócio proprietário de instituto com franquias e tal. E a gente fala disso, tipo, há 10 anos, né? Vem falando e recentemente mesmo, fazendo uma consultoria numa clínica de fisioterapia, inclusive, é o que a gente estava falando. Então, assim, o quanto a gente ainda precisa bater nessa tecla de que o ambiente tem que ser saudável, né? E como a gente consegue ser efetivo numa simples, né, entre aspas aqui, comunicação, o quanto isso pode, literalmente, ao comunicar algo de forma positiva, né? Você tá falando assim, eu às vezes me achava repetitivo. Eu falei, nossa, eu sempre falo da mesma coisa, mas a gente precisa continuar falando da mesma coisa, né? Eu caio nisso muitas vezes, desculpa falar de novo. Eu me sinto repetitiva. Muitas vezes, né? Vocês, não sei, Marcelo, a Sheila, se vocês sentem isso também, assim, mas é isso, a gente tem que bater na tecla, porque comunicação é a base de tudo, Perfeito. né? E há 10 anos você já falava de comunicação não violenta, a gente ainda está nessa luta. Pois é. Então é isso, na prática, eu não vejo ainda, eu não consegui avaliar, porque assim, também tem uma questão importante. Você falou da pandemia, onde houve um olhar para a saúde mental, mas agora, de novo, tem esse olhar para a saúde mental por conta de mudanças aí nas NR. Sim. Não, né? Mas assim, um rigor maior. Pelo menos já dá uma forçada a olhar para isso, né? Exatamente, dos riscos psicossociais. Então, as empresas estão preocupadas. Só que não adianta só fazer algo para ir lá, como que diz, assim, quando vai fazer... É o proforma, assim, né? Vai lá só fazer o que é obrigatório, o mínimo possível, né? Exatamente, as auditorias, enfim, Sim. não é só isso, né? Então, o desafio é grande, né, gente? Explorando bem o tema, mas a percepção, que é a origem da pergunta, Fernanda, eu acho assim que eu tenho visto, eu atendo clinicamente há pouco tempo, mas a demanda é grande. Então, isso me traz a percepção que as pessoas estão buscando ajuda por diversos fatores. Em sua maioria, o que chega até mim são pessoas que vêm de empresas. Acho que é por isso que a gente está falando aqui, né? Acaba caindo nesse ponto. Muitas pessoas trabalham e têm uma longa vivência gerindo equipes e tudo mais. Inevitavelmente, a gente vai para a comunicação não violenta, a comunicação assertiva, vamos pensar assim, né? Tem vários fatores aí da comunicação. Outro dia eu participei de um podcast e, por algum motivo, eu pensei nas expectativas, assim, sabe? Dentro de empresas, as expectativas são geradas de uma forma tão grande para atingir metas, atingir resultados, atingir não sei o que eu sinto que as pessoas que estão ali dentro estão ficando desesperançosas. Chega no momento e fala, cara, não dá mais. E aí já tem uma questão, uma predisposição, já tem alguma questão instalada ali, né? Exatamente. Então o ambiente, ele vai moldando ali, de certa forma, né? E todo mundo, o ser humano, ele quer entregar resultados, né? A gente quer isso, a gente quer resultado, quer reconhecimento, enfim. Mas chega um momento que, qual que é o custo disso, né? E a percepção que eu tenho é que as pessoas estão sentindo e buscando ajuda. Fala, poxa, o que antes, talvez há alguns anos atrás, tinha um tabu ainda maior, hoje está diminuindo, e elas estão mais abertas a buscar ajuda, né? A cuidar da saúde mental. Eu também acho que tem outros fatores, e às vezes até de forma precipitada, mas as pessoas pegam informações na internet e se identificam com alguma coisa, né? Então... Doutor Google ou senhor ChatGPT, né? Então tem pontos positivos, pontos negativos, né? Tem muita gente com transtorno aí, nem sempre é bem assim. Então tem isso, as pessoas estão cuidando mais da saúde física também, de certa forma, academias e tudo mais, e acaba voltando a atenção para a saúde em geral, né? Mas a minha percepção é que ainda a gente tem um leque enorme aí, tem muito caminho para caminhar, né? Tem muita pista aí para caminhar, tem muita coisa, mas a demanda é alta. Isso significa que as pessoas estão olhando para isso de alguma forma, né? Eu, particularmente, não atendo diretamente empresas, né? Não atuo muito nessa área, então eu acabo olhando de forma mais global na sociedade, né? Eu acho que, como a Simone falou, a gente acaba sendo repetitivo, mas é isso mesmo, né? É trazer essa compreensão, né? Que as pessoas, elas não escolhem, né, seguir por esse caminho, elas não escolhem o sofrimento, elas não escolhem morrer, né? O nosso instinto é o contrário, o instinto de sobrevivência, de querer viver. Então, a partir do momento que uma pessoa escolhe esse caminho como solução, né, que aparentemente ali é a solução, é porque ela está em profundo sofrimento, né? E aí o Marcel também estava comentando sobre transtornos mentais, a gente pode acho que até falar, né, dos fatores de risco. Perfeito. Ter um transtorno mental, e não necessariamente só ter um transtorno mental, né, mas um grande sofrimento é, né, um fator de risco para a pessoa, assim, chegar a esse ponto, né? E aí, essa questão da clínica, né? Eu falei,
atendo bastante, e eu recebo muito encaminhamento, o Marcelo falou de pessoas às vezes veio de empresa, né? Eu recebo muito encaminhamento de psiquiatras, né? Então, assim, eu acabo atendendo bastante essa demanda, já com histórico, às vezes já com tentativas, né? Então, assim, é claro que nesse ponto, pensando assim, né? Eu vou pensar do outro lado, que é o suporte. A rede de apoio é bastante importante, né? Então, trabalhar a rede de apoio, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado e um olhar especial e falar com essa rede, acessar essa rede o tempo todo, né? Acho que tem que ser uma conversa bem direta, e um pouco desse ponto que a Sheila trouxe, né? A vontade de, não é de tirar a vida, é de acabar com esse sofrimento, né? Se a gente pensar num quadro depressivo, né? Dentro da TCC ali, a pessoa tem lá uma percepção negativa de si, do outro e do futuro, quer dizer, se no futuro tudo vai ser igual que está sendo agora, eu prefiro nem chegar lá, né? Então não é que ela não quer viver, né? Justamente essa questão da percepção tão negativa. E aí eu vou aproveitar, colocar uma pergunta aqui da Juca Lebrati, acho que é Ju, não sei se é Calibrati, mas enfim, obrigado pela pergunta. Colocou aqui, como perceber que o paciente está dando indícios de comportamento suicida? A gente pode falar aqui de paciente, mas de pessoas. Acho que esse é um ponto legal que a gente trouxe anteriormente, né? Legal no sentido importante, né? O que pode estar, como o Marcelo colocou na história lá, né, que deu origem ao processo, e de tantas outras, né, que a gente vê, acho que os grandes atores, né, cantores, que, nossa, estava bem, né, enfim. Quais são alguns sinais importantes para a gente olhar para isso? O que a gente pode olhar neste ponto, né? Como que a gente poderia estar atento enquanto profissionais, mas também, né, enquanto uma pessoa que está ali ouvindo um amigo, enfim, alguém que a gente conhece passando por isso. Eu acho assim que, partindo de causas, por exemplo, a gente sabe que não existe uma causa única, né? Não é porque, por exemplo, sofreu um trauma na infância ou porque passou por uma situação específica, é de fato multifatorial mesmo. Então, a gente vê, né, fatores genéticos, ambientais, personalidade, né? Muito importante a gente entender que a personalidade ela está diretamente ligada a como a pessoa vê o mundo, se vê no mundo, e aí como ela lida com as questões do sofrimento. Então, ela é multifatorial mesmo, né? Quando a gente pega, assim, sobre causa. Não dá para a gente identificar, então não dá para a gente falar que ó, aquela pessoa vai passar por essa situação e aquela outra não vai passar. Mas quando a gente fala de fatores de risco, tem umas questões, assim, até bem claras, né? Diretrizes que a gente observa, que é isolamento social por exemplo, questões de transtorno mental, é um fator preditivo, sim, para suicídio. Isolamento social, doenças mentais. Eu gosto de pensar em sinais de alerta, né? Olha, esteja atento, tem que estar atento a sinais de alerta, por exemplo, as falas. Fala que leva a uma mais desesperança, ou mesmo a pessoa falar que, de alguma forma, não tem mais vontade de viver, ou muda um pouco o hábito, começa a deixar aquelas questões que levam a uma depressão, por exemplo, né? Começa a deixar um pouco de lado o autocuidado, né? Às vezes são sutis, isso, né? Por exemplo, tomar banho, ou muito tempo na cama, enfim, tem vários sinais, né? Mudanças bruscas, assim, de comportamento, né? Eu tenho um caso muito interessante que era de um senhor, né? Enfim, vou trazer isso aqui porque me parece como sinais, tá? E a gente sabe, vendo as estatísticas, a gente sabe que o suicídio ele atinge principalmente jovens e idosos, principalmente aqui na nossa cultura brasileira. Isso, na verdade, no mundo. E esse senhor ele começou a se preocupar muito com como deixar as suas coisas para as outras pessoas, como fazer doações, como, sabe, dar coisas, objetos pessoais para alguém. É como se fosse uma despedida prévia. Que resolver coisa em vida, né? Exato. E tem gente que quer resolver mesmo e não está pensando em tirar a própria vida, mas junto no contexto, quando você olha alguém que está tentando resolver coisas, né? Nesse caso especificamente, né, tem uma questão muito, muito ligada ao luto, né? Pessoas que viveram muito tempo com seus parceiros e quando chega uma fase da vida, o parceiro vai embora, enfim, tem aqui um precedente, né? Outro sinal às vezes, aumento de consumo de álcool, por exemplo, ou drogas, né? Esse escape, enfim. O isolamento mesmo, essa perspectiva de futuro, que nem o Fernando falou, e aí está muito ligado à esperança, né? O que eu espero do futuro? Começa a ter essas expectativas muito, muito negativas, né? Não ter essa visão, sentir que a pessoa está muito diferente nesse contexto é bastante importante. Então, sentir isso, né? Tá alerta a esses sinais, né? Às vezes é sutil. Eu vou tentar organizar aqui um pouquinho, né, sobre os sinais, como eu estava falando. Eu acho que se eu pensar, né, a gente pensar sobre mudanças no humor, essas mudanças bruscas, mudanças comportamentais, e até chegar nas expressões mesmo da própria ideação suicida. Então, quando a gente fala nas mudanças de humor, é isso que o Marcelo está falando, né? Aqueles sentimentos de tristeza, de desânimo,
aquela mudança brusca, a pessoa não era assim, ela passa a ficar também mais irritada, com mais raiva, né? Não necessariamente ela vai ficar mais introspectiva, com mais tristeza, mas pode também aparecer como agitação. Então tem essa mudança no humor. E aí, de repente, essas mudanças comportamentais que seguem, insônia, mudanças no sono, por exemplo. Pode ter insônia ou excesso de sono, então é mudar a forma de se alimentar, ou perde a vontade de comer, ou come compulsivamente. Então são mudanças mais comportamentais, até chegar a essa expressão mesmo da ideação suicida, que é começar a falar sobre, né? Queria dormir e não acordar mais. Né? Ninguém se importa comigo, a vida não vale a pena. Então, assim, expressar mesmo. E até chegar a pensar sobre o assunto, a começar a planejar sobre o ato em si, escrever cartas de despedida, que a gente sabe que é uma questão um pouco mais adiante, mas acho que eu enxergo os sinais dessa forma, sabe? Como alterações de humor, depois alterações, né, junto tudo, né, de forma concomitante, alterações comportamentais e até a expressão do ato em si. E por isso que às vezes o profissional de saúde, e às vezes não, por isso que o profissional de saúde está atendendo, obviamente tem um olhar técnico, treinado, mas assim, é necessário entender a rede de apoio, porque o paciente muitas vezes chega pra gente não tem a linha de base do paciente, né? Então assim, a gente vai precisar explorar essa questão, porque é esse ponto, não necessariamente a pessoa vai ficar triste o tempo todo, né? Essa mudança vai vir de outra forma, então entender a linha de base é importante, mas né, acho que vocês colocaram alguns pontos importantes, mudança de comportamento, apetite, até desesperança, a fala, né? A fala começa a ficar mais pesada, né? Eventualmente comportamentos de automutilação, mas às vezes é disso que o Marcel trouxe, que assim, a automutilação às vezes pode ser a falta de cuidado, né, parar, às vezes até de se alimentar direito, né, ter essa falta de autocuidado, isso começa a ser mais presente e algo que não era até então. E a gente tá falando, né, gente, não é que, olha, aconteceu isso, a pessoa vai cometer suicídio, mas é importante que são sinais que alguma coisa está mudando, está mexendo interiormente na pessoa, e a gente precisa estar atento a esses sinais. Acho que é importante a gente ter esse alerta, porque é aquele ponto, como que eu vou comunicar, né? Você estando do lado da pessoa, você vai perceber, né? Você tendo eu conheço a pessoa, você vai saber essa mudança, vai ter mais até capacidade de analisar se essa mudança ela está acontecendo ou não, né? Essa questão que você estava comentando, né, sobre alguns sinais que não são tão evidentes, e aí a gente vê em clínica, né, conforme a gente vai conduzindo, que pessoas que vêm com crises recorrentes de ideação suicida, um sinal de alerta, né, até para os familiares ou para as pessoas que estão próximas, é inclusive aquela calmaria, né, uma calmaria repentina, porque na verdade, assim, pode ser simplesmente, né, que a pessoa ali está bem, que ela está em paz, mas às vezes aquela calmaria depois de crises sucessivas, ela pode ser um sinal de que a pessoa tomou uma decisão. Né? E essa decisão, para aquela pessoa, naquele momento, o que ela está enxergando ali é como uma solução. A gente entende que é uma solução, né, não muito producente, que é uma solução que não tem volta, né? Mas existe uma sensação para aquela pessoa de tranquilidade quando ela toma a decisão. Então, de repente, é um sinal de alerta que a gente precisa ficar, os familiares principalmente precisam ficar atentos também. E eu vou aproveitar, então, na verdade, essa pergunta ela está alinhada ao que a gente falou, mas é um público mais específico. Jean Gig 22 aqui perguntou pra gente, muito obrigado pela pergunta, mas como identificar depressão em adolescentes? Ele falou especificamente em depressão, né? É claro que algumas coisas que a gente falou aqui vale para adolescente também, né? Que outros pontos, talvez, tem algo específico que a gente possa pensar no caso de adolescentes ou algum direcionamento diferente? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é o que você disse, a gente vai levando tudo que nós falamos até aqui para o público em geral, né, para as pessoas em geral, mas especificamente nos adolescentes, ficar atento à mudança de comportamento, mas assim, alterações de apetite, de sono, tanto para mais quanto para menos, aumento da irritabilidade. Então, isso é um marco bastante importante, tanto na criança quanto no adolescente. Queda de rendimento escolar. Então, acho que isso também, falando nessa faixa etária, é algo que chama bastante atenção. Então, aquele adolescente que era um bom aluno, que não tinha histórico de ter alguma dificuldade de aprendizagem, mas que, de repente, passa a ter dificuldade. E o isolamento, então, assim, aquele adolescente que, de um tempo para cá, não se envolve mais com os amigos, não sai mais, né? Vai ficando cada vez mais isolado no próprio universo, ali dentro da casa mesmo, do quarto. Então, acho que pensando nessa faixa etária, né? Considerando tudo que nós falamos até aqui,
e mais a questão do comportamento na escola, o isolamento em relação aos amigos, acho que são marcos importantes, e a irritabilidade também. Sim, né? E até esse lance de você abrir a porta para um diálogo, né? Porque a gente falou anteriormente na primeira pergunta lá que a gente recebeu, né? Se eu falar sobre isso, eu vou estar incentivando. Na verdade, você vai estar abrindo um caminho de diálogo, né? Para a pessoa poder se expressar, obviamente, né? E em alguns casos, o adolescente pode ser que tenha uma dificuldade de falar, né? Às vezes com os pais mesmo, né? Tem uma dificuldade que pode ser um pouco inerente ali à faixa etária mesmo, ao desenvolvimento, né? A autonomia que ele está criando. Mas a importância de notar esses pontos, esse acho que de foco de interesse, como você trouxe, né? Essa questão de relacionamento interpessoal. A gente sabe que tem uns que são mais tímidos, uns que falam mais, mas o quanto realmente, às vezes ele perde interesse, né? Você percebe que aquele adolescente, eu atendi um bom tempo atrás, né, nessa situação, até com diagnóstico de depressão, mas que assim, a mãe relatava, já chegou para mim depois, né? Que assim, de uma hora para outra era um adolescente lá tinha acho que 16 anos na época, 15 anos na época, acho que não fazia nada, né? Não tinha interesse em absolutamente nada, e ele não era assim, né? Então ele veio, acho que essa importância, né, essa falta de perspectiva que vai sendo criada e a gente está atento, abrir o caminho para o diálogo, né? Também acho que as dicas são um pouco as mesmas, como ele está nesse contexto de desenvolvimento, de escola, acho que aí é um ambiente que ele vai estar a maior parte do tempo, né? Então a gente tem que estar atento, os sinais vão aparecer bastante ali também, né? A gente vai precisar de apoio de quem está vendo esse adolescente fora do ambiente da casa, então o professor, né, ali amigos da escola vão trazer informações bastante importantes. E acho que é importante dizer também que a adolescência por si só já é uma fase de instabilidade, assim, né? Então a gente vai manter alerta, prestar atenção, mas pensar em diagnóstico quando as alterações elas forem significativas e duradouras. Né? Então a gente sabe que é um momento de instabilidade mesmo, de comportamento. O adolescente está ali tentando entender quem ele é e como reage às questões da vida. Mas quando essas alterações que a gente comentou, elas se tornam persistentes e duradouras, né? Persistentes e duradouras, enfim. Aí eu acho que é algo a pensar, assim, que algum profissional possa avaliar e fazer a identificação se está dentro do normal ou a gente está falando de alguém que tem algum diagnóstico. E até nesse ponto, acho que essa questão de já é uma fase de transição, já é uma fase de descoberta, por isso a importância, a gente pode voltar à questão do diálogo e de deixar essa porta aberta, né? Porque nessa fase, né, é extremamente importante essa comunicação mais direta. A gente tem um episódio que a gente gravou, a gente fez análise da série Adolescência, né? E é um dos pontos que a gente trouxe, né? Essa questão da necessidade de você deixar esse diálogo aberto com o adolescente, com filhos, que seja, né? Inclusive sem invadir a privacidade, no sentido, né, sem ser invasivo. Quer dizer, é claro que os pais, né? Eu converso, eu falo, né? Eu pergunto, eu vejo os grupos que tá de WhatsApp, eu vejo tudo isso, né? E aqui a gente não tem dificuldade nesse ponto de ter esse diálogo aberto, né? Mas de você também deixar aquele espaço para ele, tem que se desenvolver ali, tem que ter a particularidade dele, mas de estar atento, né? De estar com essa via aberta do diálogo, né? De poder, acho que é um momento em que essas mudanças, né? Que essa descoberta vai vir em algum momento, então a gente tá falando para que parece que, nossa, mudou um pouquinho de comportamento, o adolescente vai mudar de comportamento em algum momento, né? Então, assim, é entender o impacto que isso está tendo. Eu falo muito isso em aula, inclusive, né? Assim, aí não precisa ser só no adolescente, mas o conteúdo do diálogo, né? As falas, né? Aquela fala mais negativa, que realmente sem perspectiva, ele não necessariamente vai falar sobre suicídio, ou vai falar sobre falta de interesse, mas a fala dele e as ações dele estão direcionadas a isso, né? Bom, eu também lembrei de uma coisa aqui. Manda ver. A gente sabe que o adolescente, nós também, né? Mas assim, os adolescentes mais, talvez, questão de uso de rede social e internet, tal, acho que uma dica importante é que os pais possam estar muito próximos do que o adolescente está acessando, né? Então, acho que isso dá dicas importantes do que ele tem pensado e de como ele tem absorvido informações e quais informações ele tem absorvido. Acho que isso é uma questão importante, uma dica para os pais aí. Sim, entendeu? O contexto do que gera a informação. Me lembro de um paciente que tinha uma demanda, ele realmente tinha uma questão específica, assim, enfim, de uma vivência ali, mas resumindo, né? E ele trazia muito questão de filme de terror, ele gosta muito do filme Psycho, é o Psicopata Americano, né? Mas tem todo o contexto que assiste, né? O pai trabalha com efeito especial de filme, inclusive filme de terror, a mãe gosta de filme de terror, então tem um contexto, né? Foi um processo bem delicado ali, mas a gente entendeu que hoje ele tá bem ancorado nas questões, começou a trabalhar, enfim, né? Mas acho que entender o contexto disso também, porque obviamente algumas coisas podem chamar atenção, né? Então, assim, ver o que tá acessando, ver o tipo de conteúdo, né? E hoje conteúdo tem para todo lado, né? Então, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, de TDAH, né? Foi uma publicação
sobre revisões do TikTok, né? De canais do TikTok que falam sobre TDAH e que, em média, ali quase 80% das informações são erradas, né? Porque são feitos por pessoas que não são da área, que, assim, e os adolescentes estão consumindo, né? O TikTok é um dos mais... É uma fonte, na verdade, de informação, né? Até por isso que fizeram essa revisão lá, que veio de uma outra pesquisa, né? O que você usa mais para se informar? TikTok. Consequentemente, você vira um ciclo de uma informação errada, enfim, direcionada de forma errada, né? Eu quero aproveitar já, Fernando, e deixar o canal aberto aqui, tá? Se tiver algum adolescente ou alguém que queira falar mais sobre isso, né? Sobre essa questão de depressão e tudo mais, que pode nos contatar aqui, tá? Com certeza. À disposição. Maravilha. Essa questão que o Fernando falou, né, sobre olhar as redes sociais dos filhos, né, de estar ali presente. E aí, quando a gente olha para os fatores de proteção, de modo geral, né, até para os adultos, a gente percebe que a construção do vínculo, ter esse vínculo de fato com os filhos, né, e ouvi-los de forma totalmente aberta e observar todos esses detalhes. Então, estar ali presente na vida dos filhos, observando as redes sociais, o que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo, e observando a partir disso todos esses comportamentos e possíveis mudanças de comportamento, de humor, faz parte de um fator de proteção importante, né? Sim, sim. A gente fala de fator de risco e tem que falar de fator de proteção, né? Acho que esses pontos que dão suporte, né? E aí tem um ponto, aproveitando nessa questão até de fator de proteção, tudo, e pensando, extrapolando um pouco agora, não só no adolescente, né? Mas talvez pensei agora nesse ponto aqui, né? Porque a gente tem se fala tal. E me lembro que um dos episódios, assim, enfim, a gente gravou sobre terceira onda e a Cíntia falou ali uma questão e isso impulsionou por causa da questão de rede social. Mas assim, né? A gente, claro, trabalha restauração cognitiva com o paciente, a gente trabalha uma outra perspectiva, mas obviamente alguns pontos, né, não tem como mudar, né? Então a gente tem que também aumentar nosso limiar de tolerância e de frustração, né? Algumas coisas a gente tem que aceitar. E obviamente o paciente, né, quando ele está dentro de um quadro depressivo, ele tem alguma questão, uma predisposição ali, obviamente ele tem mais dificuldade de seguir nesse ponto. E aí é imprescindível, né, seguir o processo terapêutico, né, enfim, seguir com ajuda profissional e tal. Isso tem mudado, acho que a Simone trouxe um ponto, né, quando eu falei da pandemia, assim, melhorou um pouco, aí dá aquela volta para trás, vai um pouquinho, ainda tem um tabu nisso, né? Como que vocês, assim, do que vocês sabem, não sei o quanto vocês, eventualmente, eu sei que vocês têm um papel também de falar sobre isso, né? Vocês percebem de forma positiva ou não, enfim, o que tem sido de comunicação? E eu tô falando em relação a profissionais, porque eu já vi perfis de profissionais que às vezes, não é nem às vezes por falta de informação ou de formação, não sei, né? Mas desses cuidados que a gente teria que ter, assim, até pensando nos profissionais mesmo. Você percebe que às vezes tem algumas comunicações um pouco atravessadas, um pouco erradas, e que isso pode impactar negativamente ou não? O que vocês veem nesse ponto, né? Essa era de mídia social que até para isso a gente tem que produzir tanto, né? Eu não tenho essa preocupação. Eu faço aqui, muita gente me escreve, por que você não faz toda semana? Eu falei, porque eu não dou conta, porque não dá. Né, a gente tem que manter uma forma de fazer isso. Vocês percebem que isso também pode ser um ponto que é positivo e acaba voltando contra, né, acaba sendo ruim? Pensando nos profissionais de saúde mental, isso, né? Isso. Nesse contexto, como eles trazem a fala e como eles estão trazendo essa informação. Isso. Né? O que às vezes eu me incomodo muito é com o excesso de informação. O volume é muito alto e se não tem um senso crítico, as pessoas talvez não consigam distinguir o que serve e o que não serve para ela, o que realmente é fato ou fake, vamos falar assim, né? Então, eu percebo pessoas muito empenhadas em trazer informações bastante consistentes, né, verdadeiras, de uma forma muito boa, mas também tem muito lixo, tem muita coisa ruim. A balança ainda ela é muito sutil. Para mim, eu percebo assim, ó, eu vejo mais coisas boas, porque eu sigo pessoas as quais eu admiro e vejo pessoas boas, né, nesse sentido, do que informações erradas. Entretanto, ainda está ali, né, e está à disposição do público. Isso é uma questão bastante sutil, uma discussão longa, porque e aí, o que faz? Proíbe? Fazer? Como é que você vai regular? Como que você vai buscar? Eu acho que tem que ensinar a buscar a fonte correta, né? Porque é um caminho sem volta, a informação à disposição. E quem quiser pode colocar lá. Às vezes eu penso assim, nossa, antigamente tudo que eu ouvia de mídia, né, vinha da Globo. Eu penso assim, ligava a TV, né? Eu tenho um lugar. Eu acho que isso também tinha bastante coisa ruim lá, mas traz uma responsabilidade para quem está passando a informação ali, né? Em todo um contexto. Hoje, a questão da responsabilidade ela é muito baixa, né? De quem coloca lá, muitas pessoas não se preocupam com isso, né? Qual que é a minha responsabilidade em estar trazendo essa informação? Quais são as consequências que a gente tem, né?
eu quero acreditar que os conselhos, por exemplo, eles estão atentos a, de repente, caçar pessoas, vamos dizer assim. Não, caçar não é uma palavra muito boa, mas não é um verbo muito bom. Mas está atento para quem está fazendo e o que está levando, né? Para poder, olha, você tem o que perder também se você colocar a informação errada, né? Mas a gente tem que tentar educar as pessoas a buscar informações corretas e fontes confiáveis, né? Acho que esse é o grande ponto. O que eu acredito e percebo, e eu acho que quase todos os profissionais passam por isso, e aí vai depender de cada profissional, de como ele vai conduzindo, é que no começo, né, existe uma tendência a trazer questões muito pessoais, muito únicas, suas mesmo, para aquela vivência como se fosse, né, de modo geral. Então, eu acho que é um processo de amadurecimento, né, de atualização dos profissionais que eles devem passar sempre, de entender, né, de buscar uma informação verdadeira daquilo que vai ser passado e de não trazer tanto as suas próprias questões pessoais, né? Então, eu percebo muito isso. Eu acho que em termos disso, eu também acabo vendo informações mais positivas, mas como eu já vi algumas, né, eu falei, infelizmente é esse ponto. Às vezes esse excesso de querer fazer, o que eu falo com avaliação, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, eu tenho um limite, assim, eu faço tantas. Não dá pra fazer mais? Dá, mas daí eu tenho que ter qualidade no que eu faço, né, então acho que tem que ter um respeito, inclusive, profissional, pelo que eu tô oferecendo ali, né, talvez, assim, essa ânsia, né, de querer fazer muita coisa. Muito bom. Bom, gente, então, o assunto é um assunto que dá pra falar bastante, a gente sabe disso, tem muita coisa ainda pra falar, e como sempre, a gente tem um espaço aqui, até para ser mais viável para as pessoas, né, tem aqueles podcasts de 4, 5 horas, faz um podcast um pouco mais compacto, né, faz um episódio pra gente poder falar sobre os pontos principais, mas a gente não encerra o assunto aqui. Então, assim, a gente vai ali pro nosso Fala-me Mais Sobre Isso, né, que é aquela frase que a gente aprende no primeiro dia de faculdade, né, para ter dicas de, enfim, o que for, de filme, livro ou contatos que a gente possa ter aí para passar para as pessoas, para que eles possam aprofundar. Então vamos lá, fala-me mais sobre isso, o que vocês poderiam falar, dar de dicas para quem quiser aprofundar no assunto. Fale-me mais sobre isso. E o Fale-me Mais Sobre Isso, você sabe que é um oferecimento da The Plus Studio. Você sabe que nós iniciamos e mantemos essa parceria, que a The Plus está apoiando o Cognamentos. Pois é, a The Plus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles, pode ser pelo @The Plus Studio. Você vai falar lá com o meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades ali, projetar a melhor solução para você. E se você acha que não, eu sou psicólogo, eu tenho minha clínica aqui, tá tudo bem, isso aí é só para empresa grande, não. Você vai ver que ele vai conseguir te ajudar a otimizar a sua comunicação, inclusive, né, otimizar seu posicionamento digital. Então não deixe de conferir o trabalho da The Plus Studio e vamos para as nossas dicas. Aqui então, tá, com a minha mensagem de esperança mesmo, enfim, eu acho que quem está sofrendo, né, ou conhece alguém, ela pode indicar alguns caminhos para busca de ajuda, como por exemplo o CVV, que está lá 24 horas, né, no telefone 188, para poder ter essa escuta, dar uma indicação. Os CAPs também fazem esse tipo de trabalho, sem falar nos profissionais específicos que atuam de forma particular, né, mas ouvir é muito importante, né, estar atento às dicas e levar essa mensagem para as pessoas que precisam. Acho que esse é onde buscar algumas ajudas, além de ter essa escuta ativa, mas oferecer de forma correta, né? Encaminhar de forma correta para um profissional, enfim. As faculdades têm as suas clínicas também, que podem ajudar. Aqui em Jundiaí tem lá no Anchieta, o nosso Centro de Psicologia Aplicada, enfim. Então tem vários locais que podem oferecer essa ajuda. Tem todas as faculdades, os cursos de psicologia todos têm. É importante, né? Porque às vezes é uma via de acesso, ao menos de chegar a alguns casos, a gente sabe que não podem ser atendidos dentro de serviço escola, mas é um caminho, é uma rede que as pessoas procurem. Se essa é uma possibilidade, vai até lá e vai haver um encaminhamento específico caso não possa ser atendido lá, mas é importante, né? O serviço escolas, qualquer faculdade que tenha curso de psicologia, em Jundiaí, né, especificamente, a gente tem no Anchieta, vai ter no Anhanguera também, então a gente tem clínicas aí, é importante que são serviços aí, de maneira geral aqui, pelo menos são gratuitos, né, que se não puder acolher a demanda, às vezes vai direcionar para profissionais e isso é bastante importante, né? Eu sempre penso, assim, sabe, em como atingir as pessoas, não necessariamente as que estão vivendo diretamente, né, essa situação, mas as pessoas que estão ao redor. E eu tenho, assim, a sensação de que elas precisam entender a profundidade do sofrimento de quem está, de fato, vivenciando isso. Então, tem um pequeno trecho de um livro que é Construindo uma Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que é da Marsha Linehan,
que ela tem uma história de vida muito bonita, né? Muito bonita no sentido assim, de superação, mas ela passou por um grande sofrimento. Ela foi diagnosticada, né, na juventude com um transtorno de personalidade borderline, foi internada, teve ideações e tentativas de suicídio. E aí eu achei bem impactante, né? Essa pequena, eu vou ler, né? Mas é bem pequenininho. É uma metáfora que ela faz, mas eu acho que é muito profundo e que faz assim, quem não vive diretamente essa experiência poder compreender e sentir talvez o que essa pessoa que vive sente. Então é assim, ela descreve que é a sensação de como estar presa em uma sala branca, sem janelas, quente, sufocante. Nada traz alívio. A dor é insuportável. E a única porta visível é a do suicídio. Então, assim, compreender que essa dor é tão intensa, talvez traga mais ainda essa empatia tão necessária para a gente cuidar das pessoas que precisam mesmo, né? E pode parecer um pouco clichê, né? Mas, assim, buscar ajuda não é mesmo sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É sinal de coragem. Então, escolher viver todos os dias, para quem está passando por essa situação, a gente sabe que é uma luta, mas que é uma luta que vale a pena. Sim, inclusive a Marshall, praticamente criadora, a Marcia, né? Praticamente é criadora da DBT, né? Exatamente. A gente falou dela, tem um episódio sobre a DBT, que inclusive a Glaucia falou desse livro, inclusive, que ela traz um pouco essa história. Perfeito. Bom, eu vou deixar uma dica, que é um filme, eu adoro filme. Ótimo, somos então, dois. Para ser a Simone dando dicas, em geral é filme, tá? É um filme que vocês provavelmente já ouviram falar, um filme que é de 2012, não é difícil de achar, eu não sei onde ele está aí disponível, em que plataforma, mas é O Lado Bom da Vida, é um filme que todo mundo conhece, né? Mas eu acho interessante porque é um filme que mostra alguém que sofre com um transtorno mental, tem problemas familiares importantes, está mergulhado numa dor profunda, e ao longo do filme, o filme vai se desenrolando e a gente vai entendendo o poder e o papel que o tratamento adequado e as relações de apoio elas vão exercendo nessa história de vida de dor e como isso pode transformar esse caminho que a princípio é de dor numa reconstrução, né? Numa vida feliz, funcional. Então é um filme que eu sempre falo, assim, quando eu tenho alguma dica para dar para alguém. É um excelente filme. É um filme que eu acho que traz assim um pouco do que a gente está falando aqui, né? Acesso a tratamento e relações de apoio, e é essa a minha dica de hoje. Perfeito. Eu vou aproveitar, já que você falou de filme, porque tem um filme que eu sempre falo também, que é o The Fundamentals of Caring, né? Que não sei se vocês assistiram, mas eu uso isso às vezes em aula, porque não vou dar nenhum spoiler do filme para quem não viu, né? Mas é justamente, houve um problema sério, a pessoa tá, né? Um dos principais está num quadro depressivo ali, por uma fatalidade. E ele vai buscar justamente, né, essa relação de se abrindo para outras pessoas. É bem interessante. Quem não assistiu, assista. É um filme muito emocionante, assim, muito bom. E traz essa questão da fala, do contato, né? Ali eu até faço uma metáfora. É uma metáfora à psicoterapia, né? Esse é um filme, é uma metáfora à psicoterapia. É o processo que ele faz, tanto é que, para quem vai assistir, não é spoiler isso, mas ele tem que ir até o buraco mais fundo do mundo, que é uma exposição... É uma obra turística lá dos Estados Unidos. Então ele tem que ir ao centro o buraco mais fundo do mundo, é o maior buraco do mundo, aliás, é isso. É o maior buraco do mundo para ele ver o significado das coisas. É uma grande metáfora, que também é o tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. É uma grande alegoria, né, do processo depressivo, né? A gente tem um episódio sobre ele também. Acho que são dois filmes que vale a pena, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. É uma bagunça, né? Eu adoro, mas é uma bagunça. Mas Fundamentals of Caring também fica aí uma dica para quem quiser. E nós temos 2 episódios, tá, gente? Quem tá ouvindo já conhece o episódio 5, que é Dicas para Saúde Mental, e o episódio 29, que é o de Janeiro Branco, né, que a gente falou sobre isso. Então, são questões que podem complementar, além do site de Janeiro Branco, né? Além do site de Setembro Amarelo, que vocês podem encontrar lá, inclusive dicas, essas dicas que a gente falou aqui, algumas vão estar lá, inclusive panfletos, e enfim, tem material até para divulgação. Estou na dúvida de como falar, do que escrever, vai lá, se informa. Se você é profissional de saúde, é uma boa fonte de você, inclusive, se vincular de uma comunicação mais harmoniosa, né, dentro dessa comunicação tão específica que é. E, gente, muitíssimo obrigado. Pô, foi demais. Obrigado pela contribuição de vocês. Provavelmente a gente se fala em algum outro momento ainda, a gente faça bate um outro papo aí, que é bastante importante, né? Ainda mais manter rede aqui em Jundiaí, né? Agora estamos 3 aqui em Jundiaí, os 4 aqui em Jundiaí, né? Vocês 3 e mais eu. É importante manter essa rede, é importante manter esse canal aberto. Muitíssimo obrigado pela contribuição de vocês, gente.
Muito legal, viu, Fernando? Parabéns aí mais uma vez pelo canal. Mas- Enfim, gosto muito das coisas que vocês fazem. As pessoas que mais me influenciam no dia a dia, uma delas é o Fernando, viu, Simone? Ô, louco. Fernando, É Daniel muita são- responsa. Tá no meu top, enfim. A responsabilidade é grande, Fernando. É muita responsa isso. Ninguém mandou fazer tanto mestrado, doutorado e não sei o que, pós-doc e depois da aula. Então, Ele falou tanto que eu virei fã, então assim, Tá né, você vai ter que me aguentar também, viu? Não foi meu professor ainda, mas né, vamos construir essa relação aí de proximidade. Tamo junto. Simone, então eu vou reforçar aqui, né? Porque eu acompanhei o Marcel, então necessariamente também acompanhei aqui, então só reforço também. Primeiro, agradecer demais mesmo esse bate-papo, que foi tão gostoso, mas é isso, é muito bom poder estar dialogando e aprendendo ao mesmo tempo, e é, de fato, uma referência para a gente. Muito dá obrigada. pra Valeu. gente gravar um negocinho lá na clínica, né, Simone? Ai, vai ser Simone muito conhece o legal. ambiente, E eu já acho fica o convite, que né? Pois é, e que bom estar aqui com vocês, né? Porque assim, eu sendo psiquiatra e vocês psicólogos, acho que é uma parceria que é fundamental para a saúde mental, para um tratamento que a gente fala assim que, né, é efetivo mesmo. Eu sou do time que remédio, ele tem o seu papel, ele pode ser importante, né, em alguns momentos, a depender caso a caso, mas sem psicólogo a gente chega muito raso, assim, eu preciso muito do apoio dos psicólogos, estou muito feliz de ter 3 aqui que eu posso contar. E contem comigo também, tá? Tamo junto, gente. Muitíssimo obrigado. Trabalho em rede multiprofissional é fundamental nesses casos, sobretudo. Porque, Fernando, tem coisa que é legal, mas tem coisa que é super legal. Pô, você lembra que eu falo isso em aula, cara? Entendeu, né? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. É exatamente isso. Viu? Vou usar essa frase. Eu roubei Então, essa tá do bom. Chef Alan, que era o Chef Alan, é o mestre Cuca, tinha um programa de culinária. Eu lembro. Eu assistia com a minha mãe, né? Eu sou desse tempo. Então, eu sempre falo isso, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Trabalhar em rede multiprofissional é muito legal. E consultório é muito solitário, né, gente? Isso, Só aqui a gente terminando. precisa. Eu falo demais também, isso é outra Relaxa, característica. tamo junto. Consultório eu acho muito solitário, então quando a gente tem essa rede, esse apoio, essa troca, é super legal. Precisa. Na verdade, assim, é imprescindível, né? Nesse caso, é realmente super legal. Gente, muitíssimo obrigado e até a próxima, viu, gente? Valeu. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.